Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem non è o che entra nele vindo di fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, existe uma bela afirmação acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo combatendo aqueles que dentro da comunidade cristã queriam fazer do cristianismo uma seita judaica. E daqueles que queriam fazer do cristianismo uma gnose pagã, diz: os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus, a sabedoria de Deus. Há um livro do Antigo Testamento chamado da Sabedoria, que em determinado momento quase que personifica esse atributo de Deus. Os padres da igreja viram nesse livro da sabedoria, todo ele, uma grande profecia acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É verdade que na primeira leitura de hoje a rainha de Sabá elogia a sabedoria de Salomão. Porém, Jesus diz, exatamente citando esse texto: aqui está alguém que é mais que Salomão. Portanto, aprendamos do Senhor, que é poder e sabedoria de Deus, à luz dessas leituras que nós acabamos de ouvir. E aprendendo dele, façamos como Tobias, que em Tobias, capítulo 4, versículo 19, diz: busca sempre conselho junto ao sábio. Ó sabedoria de Deus, Jesus aconselha-nos
com as leituras que a tua Santa Igreja acabou de nos proporcionar, aprendermos a discernir nas pessoas que tu colocas na nossa vida, quem são as pessoas sábias e as pessoas ímpias. Ou, para usarmos a linguagem da carta de São Tiago e da primeira aos Coríntios, ajudando a descobrir quem tem a sabedoria do alto e a sabedoria do mundo. A prece de Salomão, antes de receber este dom, é significativa na primeira carta do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. Dai ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. A sabedoria, dom do Espírito Santo, citada entre os 7 dons no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 3, um rebento brotará de Jessé, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, e os 7 dons ali são elencados, e um deles é o dom da sabedoria. Consiste precisamente nisto, é o conhecimento do alto que nos possibilita julgar e discernir entre o bem e o mal. Não é necessariamente o dom do discernimento, se bem que o discernimento caminha sempre junto com a sabedoria. Pois bem, dividirei a minha breve homilia em 2 momentos, na verdade são 2 perguntas. Na nossa vida sempre as pessoas falam, escrevem, aparecem na TV, nos jornais, nos meios de comunicação social, convivemos com elas. Convidadas ou não, elas dão opiniões, elas emitem o seu parecer, e a grande pergunta é, convivendo com as pessoas, como distinguir as pessoas sábias das pessoas não sábias? Há 2 critérios infalíveis que a palavra de Deus nos propõe. Primeiro, olhemos para a sua conduta. Depois, olhemos para aquilo que elas falam, aquilo que elas dizem. A primeira coisa, olhar a conduta. A segunda coisa, só depois, ouvir aquilo que elas dizem. Aliás, esses 2 critérios estão bem colocados no salmo que nós acabamos de ouvir. Lembram do refrão? O justo tem nos lábios o que é sábio. Nos lábios do justo. Mas antes, por favor, traz a aliança de Deus no seu coração e seus passos não vacilam no caminho. No coração, não antes de tudo nos lábios. Jesus criticava duramente os escribas e fariseus que diziam, mas não faziam. Portanto, seus passos não vacilam no caminho, é o agir. O justo tem nos lábios o que é sábio, o falar. Você descobre se uma pessoa é sábia, primeiro analisando sua conduta. Primeiro critério para saber se a conduta de uma pessoa é uma conduta de um sábio ou não. Salmo 110, versículo 10. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Quem não tem o hábito de adorar a Deus, pode esquecer-se de sábio não tem nada. Ou pelo menos de sabedoria do alto não tem nada. Quem não gosta de adorar o Santíssimo, quem não gosta de adorar o Senhor em espírito e em verdade, quem não tem vida de oração, desconfie dessa sabedoria. E teme a Deus e o respeita. Tem um profundo temor quando se trata das coisas de Deus, quando se trata dos sacramentos. Primeiro critério. Segundo critério, Provérbios capítulo 14, versículo 16. O sábio teme o mal e dele se aparta, mas o insensato que se eleva dá-se por seguro. O sábio teme o mal e dele se aparta. Quando o assunto é pecado, ele sente nojo e procura se afastar das ocasiões próximas de pecado. Aquele para quem o pecado não é tão grave assim e se expõe desnecessariamente a ele.
e não procura evitar as ocasiões próximas de pecado, cuidado, esse de sábio não tem nada. Terceiro critério, agora do Novo Testamento, Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Esse talvez seja o principal critério para se saber, na conduta de uma pessoa, se ela é sábia ou não. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com um bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. Atenção agora. A sabedoria, porém, que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. É tiro e queda. Você descobre na hora no comportamento da pessoa se ela apresenta indícios da sabedoria do inferno ou da sabedoria do céu. Isso quanto à conduta. A outra coisa quanto aos seus ensinamentos. Lembram do que Jesus disse? Critério que vale para todas as coisas, para todos os comportamentos, para analisar todas as virtudes ou todos os vícios dentro da igreja, em Mateus capítulo 7, a árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. A árvore boa só dá bons frutos e a árvore má só dá maus frutos. E ele termina, Mateus capítulo 7, pelos frutos os conhecereis. Finalmente, o segundo critério, depois da conduta, os ensinamentos. São Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz: pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. O critério, a regra, é a consonância ou não com o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina da igreja, com o magistério da igreja. Se alguém, ainda que seja um anjo, diz o apóstolo Paulo na abertura da carta aos Gálatas, pregar um evangelho diferente daquilo que vos foi anunciado, seja anatema, ou seja excomungado. Qualquer ensinamento, qualquer suposto conselho que visa incutir no coração das pessoas uma prática diferente daquela proposta por Jesus, ensinada por Jesus, ratificada pelos apóstolos. Qualquer orientação, qualquer conselho que destoe do ensinamento da igreja, isso é indício de uma falsa sabedoria, de uma sabedoria cínica, mentirosa, satânica, humana, mundana, terrena. E desculpem dizer isso a vocês, a igreja está infestada desse tipo de falsa sabedoria. Quem já não teve a experiência de ter ouvido um conselho estranho, esquisito? Ah, não, aquilo não é de Deus. Eu procurei fulano para me confessar e alguém disse, não precisa se confessar, não. Ou então, eu me acuso de ter cometido esse pecado. Não, isso não é pecado, não. Mas a igreja sempre ensinou isto? Falsa sabedoria. Um pretenso sábio tentou aconselhar nosso Senhor Jesus Cristo, e olhe que foi o primeiro Papa. Jesus, Deus não permitirá que isto te aconteça, ou seja, acerca da paixão de Jesus que se aproximava. Ele disse no capítulo 16 de Mateus, que era necessário que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos homens, fosse entregue, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Então esse bem-intencionado Papa, o inferno está cheio de boa intenção, foi advertido por Jesus, afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Dito isso, amados,
Vamos agora à segunda parte dessa homilia de 30 segundos. Responder a uma questão. Como ser uma pessoa sábia? A primeira parte da homilia é como discernir nos outros indícios da sabedoria do alto ou como identificar a sabedoria que vem do inferno. Para responder à pergunta como ser uma pessoa sábia, nós temos 10 pequenos critérios e eu espero em 5 minutos defini-los. Primeiro critério para você ser uma pessoa sábia é este. Salmo 118, versículo 98. Mais sábio que meus inimigos, me fizeram os vossos mandamentos, pois eles me acompanham sempre. Os mandamentos da lei de Deus. Procure meditá-los, compreendê-los e praticá-los. Foi a pergunta do jovem rico a Jesus: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Cumpra os mandamentos. E Jesus cita alguns. Tenho observado todos eles desde a minha juventude. Portanto, para você ser sábio, primeiro volte-se para os mandamentos. Segundo critério, Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-te do mal. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, nós já sabemos. Afastar-se do mal. A luta constante, o combate contra o poder das trevas, pois nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que pairam nos ares. Terceiro critério, Provérbios capítulo 13, versículo 1. Um filho sábio ama a disciplina, mas o incorrigível não aceita repreensões. Ama a disciplina. Quem não gosta de regras, quem não gosta de normas, quem recebendo normas, cumpre-as com mau gosto, ou as desobedece, esse nunca vai ser sábio. Quarto critério, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem visita os sábios, torna-se sábio. Quem se faz amigo dos insensatos, perde-se. O critério, as amizades da pessoa. Pode olhar, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Sabe que esse ditado é tirado desse versículo aqui? O sábio caminha com sábios. Os amigos da pessoa são pessoas de Deus. São pessoas cuja conduta e também em cujos lábios você percebe a presença de Deus, o sinal de Deus, os ensinamentos de Deus. Agora, pode pegar uma pessoa insensata com quem ela anda, os trens virados que caminham com ela, os tribufus, que não valem 2 tons, você descobre logo. Próximo critério, quinto critério, Provérbios capítulo 18, versículo 15. O coração inteligente adquire o saber, o ouvido dos sábios procura a ciência. Os gostos da pessoa, as leituras da pessoa, o interesse pelo conhecimento dela, as fontes que ela procura para estudar, para aprender, para adquirir conhecimento, para tirar as suas dúvidas. Sexto critério, Provérbios capítulo 19, versículo 11. Um homem sábio sabe conter sua cólera, o tem e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Quando agredido, quando insultado, ele releva. Ele não dá ares à sua fúria, contém a sua cólera. E quando aconselhado a se vingar, rejeita esta proposta indecente. E sabe, repito, passar por cima de uma ofensa. É o pacífico de quem fala Jesus numa das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Sétimo critério, Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve os conselhos, aceita a instrução, tu serás sábio para o futuro. É aquela pessoa que, quando aconselhada pelas pessoas de Deus, quando ouve uma instrução, uma advertência, uma sugestão, pondera, agradece o conselho que foi dado, não dá uma de sabichão, não preciso do seu conselho, não debocha,
do verdadeiro, do autêntico conselho e medita com atenção e segue aquilo que, na verdade, quando vem de Deus, é tributado por ele como um presente do alto e não como uma invenção de quem está falando. 8º critério, e chegamos no Novo Testamento, Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. Eu te bendigo, Pai, Senhor, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. E ele acrescenta: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Recebei a minha doutrina e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O sábio é aquele que está sempre aprendendo de Jesus, está sempre recebendo a doutrina de Jesus. 9º critério, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio, à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria estultícia. Implodir no seu coração a pretensão de que conhece mais que os outros, de que sabe mais do que os outros, de que é mais importante, mais conhecedor, mais inteligente, mais sábio que os outros. Destrua, imploda essa sabedoria para se colocar diante da poderosa mão de Deus, que depõe os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. E o 10º e último critério, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e ser-lhe-á dado. Quer ser sábio? Peça a nosso Senhor, como Salomão, que não na primeira leitura, mas antes dela, pediu e foi favorecido. A Bíblia diz que ele se tornou o homem mais sábio da face da terra, e essa sabedoria foi buscada pela rainha de Sabá na primeira leitura de hoje, e foi exaltada por ela, que coloca esse dom de Salomão como um dos maiores que ela já experimentou. No evangelho de hoje, Jesus diz: não é aquilo que sai, que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele. Aqui estão, nas palavras de Jesus, alguns sinais na conduta das pessoas, que quando o demônio coloca na nossa vida sobre o pretexto da falsa sabedoria, na verdade são uma instigação do demônio para nos levar para o inferno com seus conselhos. Aqueles que praticam, ou então admiram, ou então nada têm de grave nas intenções imorais, nos roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, o que torna o homem impuro, o que reside no coração dele e que ordinariamente sai pelos lábios. Padre Eduardo, parece que eu me cedi um pouco no tempo dessa homilia de 35 segundos, mas foi o Senhor quem impediu que tais ensinamentos fossem recordados para milhões de fiéis nesta santa celebração. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Pedi para vós e para os vossos entes queridos a sabedoria do alto, não a terrena, não a mundana, não a diabólica. Os critérios, a palavra de Deus vos disse agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.